Oi, pessoal, tudo bem? Estou morrendo de saudade de vocês. Espero estar aí logo juntinho de vocês. Eu achei esse e-mail, daí eu posso estar explicando, na verdade, para vocês. Vocês estão estudando sobre verbo na parte gramatical. E eu já expliquei para vocês em sala que o verbo, ele indica uma ação, ele indica um fenômeno da natureza ou um estado. E que, além disso, o que acontece? No verbo, eu tenho ali as formas nominais, que é o infinitivo, o gerúndio, o particípio. O que acontece? É um verbo que indica ação, amar, cantar, falar, né? Um verbo que indica fenômeno da natureza, chover, ventar, nevar. Um verbo que indica estado, né? Um verbo de ligação. Os verbos de estado são os verbos de ligação: ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar. Eu estou falando sempre verbo antes de ser conjugado, tá? Que antes dele ser conjugado, o verbo está no infinitivo, que é uma das formas nominais. E como que eu descubro ali? O verbo no infinitivo é que nem amar. Para eu descobrir o radical desse verbo, a raiz, a parte mais importante desse verbo, eu deixo o verbo no infinitivo, mas eu tiro essa terminação: ar, ir e or. Que nem amar, eu tiro o ar, que mostra que é um verbo na primeira conjugação. Então, qual seria o radical lá? O am seria o radical desse verbo. Que nem vender, que é a segunda conjugação que termina em er. Se eu tiro o er, né, o vnd é o quê? O radical, a raiz desse verbo. Partir, que é a terceira conjugação. Se eu tirar o ir, o que acontece? Eu tenho p-a-r-t, que daí é o radical, também a raiz. O verbo pôr, né? O verbo pôr, então, eu só disse a primeira, a segunda e a terceira conjugação no verbo. O verbo pôr, eu coloco ele como se fosse da segunda conjugação, porque antigamente era poer. Então, se eu tiro daí, então, o or ali, o radical é somente o P. E nisso, o que acontece? É uma das formas nominais. Através disso que eu consigo descobrir se é um verbo regular ou um verbo irregular. Por quê? O verbo regular, ele não muda o radical, a raiz da palavra. Então, o verbo amar, se eu for conjugar ele no presente do indicativo, né? Olha só. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais. Sempre continuou o mesmo radical. Se continuou o mesmo radical, é o quê? Um verbo regular. Diferente do verbo ser. Olha o verbo ser, que é um verbo de estado, não é um verbo de ação, né? Então, é um verbo de ligação somente, de estado. O que acontece lá? Eu não falei pra vocês que para ser, para encontrar o radical, eu deixo o verbo na forma nominal no infinitivo antes de ser conjugado e tiro a terminação ar, er, or ou ir, né? Eu falei o or antes porque ar, primeira conjugação, er e or, segunda, e ir, terceira, tá bom? Daí o que acontece? Então, seria o que o radical aí do verbo ser? O S, né? Mas olha, eu conjugando esse verbo no presente do indicativo. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Mudou completamente, não mudou? Então, esse verbo é um verbo irregular. Quando permanece o mesmo radical, é o que? Um verbo regular. Se não permanece, é um verbo irregular. Nos verbos regulares, eu permaneço com o mesmo radical, escrevo, e a desinência, a terminação que vem após o radical, é o que? É sempre igual. Se estiver no presente do indicativo e for da primeira conjugação, vai ser sempre a mesma terminação. Se estiver no presente do subjuntivo e é um verbo radical, está na primeira conjugação, também vai ser sempre a mesma terminação, que são as desinências. Lembrando, recapitulando o que são as desinências. Desinência, ela indica o que? Número. O que é número mesmo em português? Singular e plural. E pessoa, se é primeira, segunda ou terceira pessoa do singular ou do plural. Lembrando que os pronomes, para você saber se está na primeira, os pronomes que acompanham os verbos são o quê? Eu, primeira pessoa do singular. Tu, segunda pessoa do singular. Ele ou ela, terceira pessoa do singular. Nós, primeira pessoa do plural. Vós, segunda pessoa do plural. Eles ou elas, terceira pessoa do plural. Então, esses são os pronomes pessoais do caso reto que eles acompanham daí, no caso, o verbo, para eu saber se está na primeira,
segunda ou terceira pessoa do singular ou do plural. Então, a desinência, ela indica isso. Número, pessoa e também modo e tempo, modo temporal que nós falamos. O modo nos verbos, existe somente 3 modos, que é o modo indicativo, que é o modo da certeza da afirmação, e esse modo indicativo, eu tenho dentro dele 6 tempos verbais, que é o quê? O presente, o pretérito perfeito, o pretérito mais que perfeito, o pretérito imperfeito, daí o futuro do presente e o futuro do pretérito. Então, eu tenho esses 6 tempos verbais aí no modo indicativo, que é o modo da certeza. Já o modo subjuntivo é o modo da hipótese, da dúvida, né? O modo hipotético. Eu só tenho 3 tempos verbais, que é o presente, o pretérito imperfeito e o futuro. E o modo imperativo, que geralmente é usado em propagandas, comerciais, ele não tem o tempo verbal, ele só tem o afirmativo e o negativo. E, além disso, ele expressa o quê? Uma ordem, um pedido, um conselho. E, juntamente, eu não tenho a primeira pessoa ali no verbo imperativo, tá bom? Mais pra frente, daí nós vamos falar especificamente sobre o verbo imperativo. Aqui nós estamos reforçando o que é verbo regular e verbo irregular. E eu estou recapitulando com vocês o que nós já aprendemos sobre verbos, né? Que antes da pandemia, vocês já haviam estudado tudo isso no capítulo anterior. Eu já havia até dado atividades, exercícios de fixação, até comecei aí com vocês a corrigir nos exercícios, porque nós já havíamos feito. Recapitulando, então eu falei muito da forma nominal no infinitivo. Eu tenho 3 formas nominais. O infinitivo, que é o verbo antes de ser conjugado, no qual eu coloco para encontrar o radical, que eu já expliquei para vocês. O gerúndio, que termina em NDO, que é uma ação que está acontecendo naquele exato momento, está em andamento ainda. E já expliquei para vocês também sobre o gerundismo, que o pessoal de telemarketing usa muito, anotando, cantando, falando, né? Sempre em NDO. E falei que o particípio, ele representa o passado, né? E o particípio regular, ele termina em ado, ido, daí falado, caído, vendido. E o irregular termina em to, ou seja, aberto, porque eu não vou falar abrido, escrito, não vou falar escrevido. Então, eu tenho essas 3 formas nominais. Fora isso, as 3 formas nominais, o que vocês têm daí também? Então, vocês já aprenderam que eu tenho o radical do verbo para indicar se ele é regular ou não, no infinitivo. Eu aprendi também, ali, que vocês aprenderam no caso, não fui eu, né? Vocês aprenderam também ali, que fora isso, eu tenho também, depois que eu encontrei o radical, o que vem depois do radical são as desinências. A desinência número, pessoa, que é para saber o número daí singular ou plural, e pessoa, primeira, segunda, terceira pessoa. O modo, ou se é modo indicativo, ou modo subjuntivo, e também ou imperativo. E daí, se for o modo indicativo ou subjuntivo, eu vou ter o tempo, se é o quê? Presente, pretérito, que é o passado, né? Dependendo se, no caso do indicativo, o pretérito perfeito, mais que perfeito. Então, tudo isso aqui, vocês já aprenderam, só estou recapitulando com vocês, tá bom? Que daí eu estou falando com vocês tudo que tem na apostila, ali no módulo 2, tá bom? Sobre verbo mesmo, vocês vão ver ali, os exercícios, começa na página 53, que é a explicação ali sobre primeira, segunda, né, e terceira conjugação, os verbos regulares e verbos irregulares. E depois vocês vão ter um pouquinho, daí voltando sobre o gênero textual, que é o artigo expositivo, né? Então, daí vocês vão estudar um pouquinho mais sobre o artigo expositivo, que o artigo expositivo é um gênero que divulga informações acerca de determinado assunto e pode ser publicado em livros, revistas, sites da internet, tá bom? Que nem vocês viram daí que tinha a fotodenúncia, que era a mesma maneira, e vocês também estudaram um pouquinho já sobre os significados, como encontrar as palavras do dicionário, e que daí ele é formado pela cabeça. Fora isso, daí da cabeça eu também tenho o quê? A entrada, que daí ali no dicionário eu consigo encontrar a que classe gramatical que pertence à palavra, se é um substantivo, se é um verbo, se é um adjetivo. Eu consigo saber se aquela palavra
está no singular, se ela está no plural, qual é a origem daquela palavra, como eu separo aquela palavra, tudo isso eu consigo encontrar ali no dicionário. Então é isso que está falando também nesse módulo, que nós já até folheamos algumas páginas do dicionário e fizemos alguns exercícios em sala, está recapitulando novamente tudo isso, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Beijos, até uma próxima.